Era vitoriana é aquele período que vai de 1837 a 1901, ou seja, o período de reinado da Rainha Vitória da Inglaterra. E nessa época aconteceu muita coisa, muitas descobertas, muitas invenções que acabaram vindo e que nós usamos até os dias de hoje. Então essa época sempre me desperta o interesse e eu sempre encontro alguma coisa nova para trazer para vocês num vídeo, principalmente para aqueles fãs da era vitoriana. E hoje eu trouxe justamente o lado assim mais obscuro da era vitoriana. E tem muitos fatos. Se eu fosse falar de todos, não daria um vídeo, daria uma novela, ou pelo menos uma série. Então eu trouxe alguns aqui que são bastante interessantes. Os vitorianos, eles eram muito curiosos. Então, na época, sim, descobriram as múmias. Eles queriam saber como é que fazia múmia. Então, eles faziam múmia. Aí, de repente, puxa vida, será que múmia não serve para fazer remédio? Então, eram coisas assim, eles eram bem Chernobyls, para ser mais exata. Chernobyls, ligue a palavra com Chernobyl. Então vamos lá. Foi na era vitoriana que surgiu o primeiro serial killer da história, o Jack. Foi em 1888 lá no bairro londrino de Whitechapel, que se você traduzir o Whitechapel é Capela Branca. Mas era um bairro tão sujo, tão... como dizer? Era o bairro onde tinham os prostíbulos, os cortiços, onde o povo vivia empilhado, que nem a polícia queria chegar por lá. Então, nunca descobriram quem era o Jack. Se bem que existem algumas teorias, até tem um vídeo muito interessante do professor Paulo Resulti, do Uma História a Mais, que tem uma teoria muito legal. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo sobre o Jack, apesar de existirem vários aqui no YouTube. Mas você vê fotos, quadros assim daquela época, nos quadros os pintores ainda tentavam dar mais cor para tudo aquilo, ficava mais alegre. Mas você vê nas fotos, geralmente o pessoal tá de roupa preta. Ah, Silma, você não falou que eles respeitavam luto, que eles ficavam anos de luto, que eles tinham aquela coisa assim? Tudo bem, eles tinham até as fotos mortuárias, né? Que era a foto do defunto fingindo que ele estava vivo no meio da família. A essa hora começam as mortes. Acho que o pessoal começa a pedir pizza. Mas não era só por isso, né? Londres com aquela névoa, aquele fog, aquilo era uma tremenda camada de poluição por causa da Revolução Industrial, das indústrias que abriram lá em Londres, e isso fazia com que centenas, milhares de pessoas chegassem em Londres todos os dias. E onde a maioria ia parar? Em Whitechapel. Mas a questão principal das roupas escuras não era só luto. Era porque se eles usassem roupas claras, eles teriam problema com aquela poluição, com aquela fuligem, e teriam que lavar a roupa todos os dias. Para os ricos, para os nobres, isso até era fácil. Mas para o povo que tinha que andar na rua, era complicado. Então os vitorianos, que aí que vem os vitorianos, o lado gótico, pode até ser, gente, mas o motivo principal era para eles não ficarem ostentando roupas encardidas.
Então vamos usar preto. Aliás, um dos principais motivos que eu uso roupa preta é porque assim, eu não sei, parece que eu tenho o dom de me encostar onde tem sujeira e a hora que eu vejo eu tô encardida. Então já vem daí. Nessa época também apareceu, justamente por causa do luto, dessa questão do luto, do respeito ao luto, a popularização do ocultismo. Allan Kardec lá na França com o espiritismo, e a coisa foi crescendo, chegou na Inglaterra. Então o ocultismo lá era muito forte. Por quê? A princípio porque eles queriam contatar seus entes queridos, falecidos. Então, bora lá tentar falar com os mortos. E numa dessas, muita gente ganhou muita grana em cima deles. Mas também surgiram outras pessoas que eram mais sérias nessa área. Então, aí surgiu justamente essa cultura mórbida, macabra. E uma coisa também que era assim, terrível, mas é um assunto que não pode ser evitado, é que os estudantes de medicina, eles começaram então a precisar de corpos para estudar anatomia. Então eles compravam do coveiro, né? O coveiro ganhava uma graninha em cima e muitas vezes eles até roubavam cadáveres para poder estudar. Só que todo mundo ia para lá naquela ilusão. É como no Brasil todo mundo quer ir para São Paulo, né? Ah, eu vou para São Paulo para ganhar dinheiro. Não é bem assim, né, filho? E lá em Londres também começou a aparecer muita miséria, muita fome, muita doença, uma série de outros problemas. Porém, apareceram coisas muito interessantes, como até aquela época, uma mulher que não casava, que o pai morria, o destino dela era totalmente incerto. Com sorte, ela iria trabalhar de cozinheira ou de empregada numa casa de família. Mas depois que acontecia isso, ela ficava ao Deus dará. E foi quando apareceram mulheres que começaram a escrever romances, livros sobre a situação das mulheres. E daí nasceu o romance social. Então, se você for ver, nessa época tem Orgulho e Preconceito, né? Fogueira das Vaidades. São alguns que apareceram na época. Então, você pode ver também as irmãs Bronte, a Charlotte, a Anne e a Emily, já abordando esses assuntos nos livros, romances policiais inspirados no Jack. E também tem um caso bastante assim, os romances nonsense, como é o caso do Charles Dickens, do Lewis Carroll com a Alice e muitos outros. E tem um caso mais interessante ainda, que é George Eliot. Ela era uma mulher. O nome dela era Mary Ann Lewis. São as motos que estão me atrapalhando. Então, nessa época, aí já começou a se ter uma noção das guerras de classe, como é que era ser rico, como é que era ser pobre, o cara que tentava ascender socialmente, a mulher que depois que morria não tinha o que fazer da vida, ela ficava perdida ali, e muito mais. E também começou a aparecer a comédia de situação.
que é? Hoje em dia é muito comum você assistir séries que são sitcoms, né? Sei lá, Friends, por exemplo, que são aquelas coisas assim, mostrando ali como é que era aquela sociedade, aquele grupo, as aspirações de cada um e tudo mais que diz respeito a isso. Bora lá que tem coisa. E também começa a surgir o romance de terror, de mistério, aproveitando toda aquela atmosfera, como você pode ver no caso do Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. E o Drácula de Bram Stoker. Então, tudo isso. E também tem um que nós não podemos esquecer, que é O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. Então era o gótico, fantástico, o misterioso, coisas que até hoje nós conhecemos e podemos ler, se quisermos. Mas assim, o mais interessante disso tudo, pelo menos para mim, é a questão dos trajes pretos, que nem sempre tinha a ver com luto, e sim uma forma de ficar biito perante aquela poluição, aquela sujeira toda. Tem um vídeo aqui no canal que eu já fiz, que se chama O Grande Fedor de 1840, que foi o ano em que eles resolveram acordar e fazer uma limpeza na cidade de tanto cocô de cavalo e os pinicos que o povo despejava na rua, a poluição do rio Thames ou Tamisa e por aí vai. Bom, gente, isso é só mais um cadinho, mais um pouquinho, porque a era vitoriana, como diz o povo lá do sul, tem fatos de cair os butiá do bolso. Então tem muita coisa ainda que dá para ser contada, muita coisa assim que vala-me Deus. Mas ultimamente assim, eu ando assim meio cansado, não andei muito bem aí, mas eu tô retornando e vão ver. Tem hora que eu tô me arrastando, mas eu venho fazer vídeo pra vocês. Porque vocês merecem, principalmente, não, os novos também, mas principalmente o povo que tá comigo desde o começo, sabe? Vocês são demais. E eu, assim, agradeço de coração. Eu só peço desculpa, assim, pela luz, é que já escureceu, antes não deu tempo de fazer. Mas nós tenta, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu espero, com certeza, até a semana que vem soltar mais um, tá? Então, beijinhos e até o próximo. Bye, bye!